Olá, vamos mergulhar num tema que, sério, está redefinindo completamente as regras do jogo no setor bancário. A gente está falando de inteligência artificial generativa que deixou de ser aquela coisa de filme de ficção científica para se tornar a realidade que está transformando o sistema financeiro agora, hoje, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Bora entender como está acontecendo? E para começar, a gente parte dessa pergunta que está na tela e ela é o ponto central de tudo. Será que os bancos já estão de fato conversando com os clientes de um jeito novo, mais inteligente? Porque olha, a resposta para essa pergunta é o que vai definir quem ganha e quem perde nessa nova era da IA. E para a gente ter uma ideia da urgência disso, se liga nesse número, 70%. É isso mesmo. A projeção é que até 2028, a maioria esmagadora das interações com clientes não vai começar com um clique ou com uma ligação, mas sim com uma conversa. Isso muda tudo. É uma virada de chave fundamental no jeito como as pessoas se relacionam com seus bancos. E, claro, para fazer essa mudança acontecer, o investimento é pesado. A gente está falando de quase 48 bilhões de reais. Essa é a projeção de investimento em tecnologia para 2025 só no Brasil. É um aumento de 13% em um único ano. E a grande força por trás disso tudo? Inteligência artificial. E todos esses números trazem a gente para a nossa primeira grande conclusão. Não estamos falando de uma modinha, de uma tendência passageira. É uma mudança estrutural. A revolução da IA não está vindo, não. Ela já chegou. Mas por que essa correria toda justamente agora? O que a gente está vendo é o que chamam de tempestade perfeita. A tecnologia ficou madura, a infraestrutura está bem mais acessível e a adoção está explodindo. Para se ter uma ideia, a previsão é que 40% dos aplicativos de empresas tenham agentes de IA até 2026. E como a McKinsey já avisou, as principais fontes de lucro dos bancos, os tais profit pools, vão ser diretamente impactadas. A vantagem competitiva, hoje mais do que nunca, é de quem sair na frente. Certo? O porquê da pressa está bem claro. Agora vamos para o quê. Na prática, no dia a dia, como é que a IA está sendo usada para resolver problemas reais no setor bancário hoje? As aplicações já são muitas e bem concretas. Pensa só, desde abrir uma conta com checagem de segurança que acontecem nos bastidores, sem a gente nem perceber, até resolver um problema com Pix do começo ao fim, sem precisar falar com ninguém. E tem mais, renegociar uma dívida de forma mais humana, mais empática. A IA também funciona como um consultor de investimentos disponível 24 horas por dia e algo que é crucial, como um copiloto que dá superpoderes para os atendentes humanos. Ok, mas como os bancos garantem que esses assistentes são realmente confiáveis e não vão sair falando besteira? A resposta está numa sigla de 3 letrinhas, RAG. De um jeito bem simples, é a tecnologia que funciona como um cão de guarda da informação. Ela obriga a IA a consultar a base de dados segura e atualizada do próprio banco antes de dar qualquer resposta. É isso que garante que a informação vai ser correta, segura e, claro, relevante. Bom, se a tecnologia já está rodando, a pergunta óbvia é: quem já está liderando essa corrida? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de quem já saiu na frente e está colhendo resultados bem concretos. Começando com um caso bem conhecido aqui no Brasil, o Nubank. Eles já conseguem automatizar mais ou menos 55% do suporte de primeiro nível. Sabe, aquelas dúvidas mais comuns. Mas o que realmente muda a vida do cliente é isso aqui, uma redução de 70% no tempo de resposta. É a diferença entre ficar esperando minutos no telefone e resolver o problema em segundos. Agora, vamos para outro gigante brasileiro, o Bradesco, com a Bia, que muita gente já conhece, mas que agora está turbinada com IA generativa. O resultado? Uma taxa de retenção de 85% a 90% logo no primeiro contato. Na prática, isso quer dizer que a imensa maioria dos problemas é resolvida ali mesmo, pelo assistente virtual, sem precisar passar para um atendente humano. É muita eficiência. E só para a gente ter uma noção da escala global disso, dá uma olhada nesse gráfico. A barra maior é da Erika, a assistente do Bank of America. Já são bilhões de interações. É um projeto super maduro. Mas olha que interessante as outras barras. Os volumes do Nubank aqui e do DBS lá em Singapura, mesmo sendo menores, já mostram uma atração gigantesca. É um sinal claro de que essa adoção está acelerando no mundo todo. Mas é claro que uma transformação desse tamanho não vem sem seus perigos. É fundamental a gente entender os riscos e as regras do jogo, ou seja, a parte de governança e segurança. E o risco não é pequeno, não. Ele é bem concreto e bem caro.
Esse valor na tela, 12,5 bilhões de dólares, é a perda global estimada com fraudes usando voz e imagens falsas, os famosos deepfakes, só em 2024. É uma ameaça real que os sistemas de segurança de IA precisam encarar de frente. Isso tudo mostra que existem dois caminhos bem diferentes para implementar essa tecnologia. De um lado, o caminho que gera valor de verdade, usando tecnologia sólida como o RAG e com foco total em segurança. Do outro lado, tem a armadilha do agent washing. Esse é o termo que estão usando para quando se lança um bot com muito marketing, mas que na prática não resolve nada. Só frustra o cliente e, no fim, gera um baita prejuízo. E essa armadilha tem consequências bem reais, viu? Essa citação do Gartner é um alerta bem direto. Mais de 40% dos projetos desse tipo podem ir para o lixo por não entregarem o valor que prometeram. Fica muito claro que a estratégia de como implementar é tudo. A gente já viu o presente, já viu os desafios, agora vamos olhar um pouquinho para frente e entender quais são os próximos passos. Bem-vindos ao futuro do atendimento. O que será que os próximos meses reservam para a gente? A evolução parece bem clara e bem rápida. A gente está saindo de um modelo que reage aos problemas para um serviço que é proativo, onde a IA se antecipa às nossas necessidades. Logo ali na frente, teremos experiências multimodais, trocando entre texto, voz e imagens sem nem perceber. E o próximo passo? A orquestração de vários agentes de IA, cada um especialista em uma coisinha, trabalhando juntos para resolver problemas bem complexos. A grande conclusão aqui é que a gente saiu de um modelo onde o cliente precisava passar por um labirinto para resolver qualquer coisa para um cenário onde a IA funciona como uma parceira que resolve tudo. O novo padrão de atendimento não é mais uma promessa, ele já é uma realidade. A régua do que é um bom serviço, ela mudou para sempre. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Como a gente viu, as principais fontes de lucro dos bancos estão em jogo. Com uma tecnologia que redefine tanto a experiência do cliente quanto a eficiência das operações, a grande pergunta que fica no ar é: quem vai conseguir navegar essa onda de transformação e, de fato, sair na frente? A corrida, pessoal, já começou.